É bem tranquilinho o texto hoje. Eu não sei se vocês perceberam, né? Se perceberam, porque de maneira geral eu estou tentando não colocar textos tão densos assim para vocês, né? Então é para vocês entenderem assim o que é preciso, né? E a gente tentar extrapolar isso nas nossas conversas, né? Falar em texto, professora, a senhora não liberou ainda, né, a ementa aí do curso, aí da disciplina, né? Menina, tem que fazer isso. Ontem eu pus os slides anterior e eu preciso... eu vou fazer isso hoje de noite. É porque realmente eu esqueço, mas já está prontinho, tá? O que a gente vai combinar? Vocês têm que me entregar um trabalho. Eu já vou pensar isso e eu quero que a gente faça isso juntos, porque vocês têm que fazer um trabalho de 1 ponto, então, de 3 pontos, na verdade, né? Que a gente vai pensar, daí vocês vão ver a ementa lá do prazo, mas eu quero trazer ele um pouquinho antes da prova, porque eu coloquei esse trabalho para ser entregue, para a gente poder pensar. Eu vou ter que dar aula, então isso não acontece mais como nós tínhamos presencial, né? Então a gente tem que dar aula para vocês, e nisso eu vou combinar, vou pegar, ver se eu consigo achar um estudo de caso, alguma coisa, para que vocês linkem teoria com o que a gente está tentando aí, a gente está vendo na disciplina, e vocês me entreguem esse trabalho, tá? Mas eu vou pedir um pouquinho antes da prova, porque senão fica muito cansativo vocês fazerem um trabalho escrito, porque provavelmente isso vai casar com outras disciplinas, e logo depois vir semana de prova para vocês. Então, eu já vou passar para vocês, já linko hoje, e semana que vem a gente já pensa, porque eu vou lançar um caso para vocês, e aí vocês me mandam esse caso. Eu vou ver como é que o pessoal está fazendo, né? Porque eu ainda não vi se é por e-mail ou se eu posso lançar na plataforma e vocês me mandarem pela própria plataforma, que eu até prefiro, tá? Então, os 3 pontos. Isso, os 3 pontos. Mas aí a gente vai discutir isso, porque eu coloquei anterior à semana de prova. Porque assim, como é que está mais ou menos o plano? A gente fica sabendo de algumas coisas um pouco antes da semana. Então, a gente não sabia se as provas seriam na fase 1 ou na fase 2. Bom dia, Antônio. Então, eu não sei qual que vai ser a semana que vai ser a nossa próxima semana de provas de N2, tá? Então, eu não sei mais ou menos como que vai ser isso. Então, nesse sentido, é que a gente vai puxar um pouquinho antes, porque eu não sei se vai ficar próximo ou não, e aí eu passo esse caso para vocês já logo, eu já vou escolher logo, e vocês já vão pensando e vai dando tempo para vocês responderem. Eu só tenho que saber o que com a Jaque. Se eu posso utilizar o SAF para fazer isso. Vocês desculpem, porque Emílio começou a ser cachorro. Né, criança? Que foi, Então, a gente vai pensando aí na data, tá? Uma melhor data aí para não prejudicar vocês, e eu vou ter que ver a plataforma que eu posso utilizar. Se eu usar o SAF, para mim tá maravilha. E vocês respondem pelo SAF mesmo, se for. Mas aí, até semana que vem, eu já sei dessas informações e aí eu já passo para vocês. Porque ainda tem gente vai fazer ainda a prova de segunda chamada. Então, eu quero encerrar isso, aí depois a gente pensa aí nas próximas avaliações. Tá bom? Bom, então é isso. Conseguiram ver alguma coisa? O que vocês acharam do texto? Professora. Oi. Bom dia. Bom dia. Só uma dúvida. Uhum. A N2, ela não vale 10? Então, eu tenho tô que ver. perdida nessa questão. Duas. Então, deixa eu ver se a gente vai ter que fazer um trabalho de 3, porque anteriormente era só a prova, né? Ou se a gente vai ter que passar alguma coisa. Deixa eu ver, Gabi. No meu eu lancei como lançando uma atividade, tá? Mas bom que você me lembrou, porque na passada, só que na passada, por exemplo, semestre passado foi um pouquinho diferente, né? Vocês tiveram várias questões aí, e a partir disso vocês tiveram uma média. Então, assim, deixa eu entender como é que vai ser o movimento desse semestre agora com a N2, mas bem lembrado disso. E aí eu vou ver com a Jaque. E aí semana que vem eu já vou saber certinho se vai dar certo ou não, tá bom? Ainda bem que você me lembrou. Porque a gente ainda não pensou nisso. Eu vou ver com ela, tá? E aí a gente fecha.
porque ainda bem que você me lembrou, porque semestre passado foi de uma forma, esse semestre agora é de outra. Então, assim, vamos torcer então para ser só essa prova e aí fica mais tranquilo, né? Sim. Tá, então ainda bem. Obrigada. E aí eu já vejo essa semana, amanhã não, próxima aula a gente já esclarece tudo certinho. E que se for só uma prova, para mim tá melhor ainda. Mas enfim, vamos lá. Gente, entrando dentro do conteúdo, tranquilo para vocês? O que vocês acharam? Conseguiram olhar? Conseguiram linkar com algumas coisas que a gente já viu ou não? Bom dia, professora. Bom dia, Antônio. Então, eu gostei bastante. Comecei a pensar sobre a motivação da aprendizagem dentro desse contexto de pandemia, né? Aulas online, como que isso funciona em relação se é intrínseco, se é interno, externo, e como que tudo isso funciona. Achei bacana pensarmos nisso, né? Até para reavaliarmos e sermos ajudados nesse sentido, né? Porque se a gente olhar em contextos externos, para muitos está muita dificuldade, né? De você conciliar tanto as finanças, alguns conseguir lidar com os conteúdos emocionais em relação às notícias, e Sim. como você correlacionar, ter um equilíbrio diante de tudo isso para ter uma automotivação para que você venha ter uma aplicação dentro de casa, né, sozinho, onde a interação com o professor é online, mas presencial é uma coisa, né, online é outra, né? Então, é muito bacana a gente pensar nessa discussão aí, né, nessa questão da motivação dentro desse contexto que estamos vivendo, né? Dentro disso que a gente vai ter que adaptar, tem como, né? É uma nova tendência, então, uma nova maneira de termos aí uma automotivação, né, algo intrínseco aí dentro de nós, conciliando como uma aula dada as coisas externas, né, da vida. Sim, sim. E é legal a gente poder. Eu fiz isso justamente para. Eu poderia ter escolhido várias outras áreas, mas a gente repensar isso no momento em que nós somos os objetos de pesquisa. Mentira, nós não somos. Mas nós estamos vivenciando tudo isso. Eu acho que é muito importante a gente poder pensar, né, e refletir, e que a gente tenha rede de apoio, que a gente consiga nos fortalecer com a nossa rede de apoio para a gente sustentar essa posição em que estamos tomando, né? Porque é bem o que eu falei no final do papel do psicólogo, é entender de maneira geral essa dimensão biopsicossocial, né? E aí a gente entender o que está acontecendo, que é isso que é legal que você trouxe, né? O que está externamente nos influenciando, porque às vezes nós não vamos ter elementos suficientes para que a gente sempre consiga dar conta, né? Até porque daqui 30 anos, 40 anos, irão estudar a gente mesmo. A senhora falou aí meio que assim, mas é verdade, porque eles poderão pensar como eles tiveram motivação no meio de pandemia e tantas coisas que aconteceram no ano 2020, e mesmo assim eles continuaram, permaneceram estudando e buscando aí se reinventar, né, se reestruturar. Então, querendo ou não, seremos objeto de estudo, sim. Consciente dessa época, deste ano, eu acho que é bacana pensarmos nisso, sim. Provavelmente ano que vem esse ano já, vai ser o boom dentro dos programas, né? Estudando os efeitos aí da pandemia em várias dimensões. E a gente também tem que levar em conta que é legal a gente tá dentro de uma pegada motivacional, né? Que é você traçar o objetivo, né? E aí a gente entender o que aquilo significa para o sujeito, né? O porquê que você está atrás disso, que é bem uma coisa que eu trabalho muito em contexto de terapia hoje, para a gente reconhecer as nossas limitações e para a gente ver o que é possível, né? Então, assim, eu sempre trabalho valores e desejos do sujeito, né? Dentro de uma série de elementos aí, enfim, mas levando um contraponto do que você deseja. Então, assim, eu tenho valores, desejos, anseios, objetivos, expectativas, tudo isso. E num contraponto eu tenho os obstáculos, né? E essa é a nossa realidade cotidiana. A pandemia, ela só maximizou um pouquinho isso,
né? Enfim, em algumas situações. E o que eu faço com que o sujeito pense, às vezes, quando ele entra num estado de adoecimento? Mesmo com os obstáculos, aquilo que você quer muito, deseja muito, né? Às vezes a gente deseja, mas nós não temos forças para a gente continuar, né? Então, por isso que a gente tem que ter esse olhar biopsicossocial, fazer com que o sujeito explore todo esse contexto, porque às vezes a tendência é que ele acha, o que a gente vê na maior parte das vezes, lidando com a psicologia que é tão, então, subjetiva, né? A gente está falando de individualidade, o sujeito ele atribui aquilo para si, então eu não estou dando conta, né? Eu não consigo isso. Só que por isso que a gente extrapola, né? Em qualquer contexto, se a gente for fazer uma análise institucional, se a gente for trabalhar numa perspectiva clínica, se a gente está dentro de uma instituição trabalhando, ou seja, um hospital que você trabalha com os pacientes, ou um hospital que você trabalha com a equipe, né? Ou você está dentro de uma instituição escolar que você atende aí, de maneira geral, você anda fluido entre os dois públicos, mas você não faz atendimento clínico, mas você pode fazer encaminhamento. A gente tem que olhar isso, porque a gente tem a tendência de achar que nós somos o problema, e isso gera distorção. Às vezes nós não vamos dar conta. Só que se a gente consegue também fazer a leitura da organização, do clima, da cultura que está acontecendo, fatores externos que influenciam hoje, então hoje a gente vai ter uma mudança nas organizações muito grande, né? E não só nas organizações, nas legislações. Né? Então isso vai promover tanta mudança, sabe? Isso vai mexer conosco internamente, que a gente tem que pensar, mesmo diante desses obstáculos que nós temos, o que ainda faz com que nós continuemos? É a mesma coisa que é pensar aqui. Mesmo com todos os obstáculos, então vários alunos desistiram, porque não foi possível, não foi possível conciliar, são os ajustes, várias questões, mas vocês que continuaram um semestre, mesmo com tantas dificuldades, né? E aí pensando no contraponto dos desejos, dos valores, o que vocês querem, né? O que fez com que vocês continuassem? Então a gente pôr o sujeito para pensar, para que ele não entre no campo da desistência, né? Porque às vezes a gente estabelece barreiras que são como se fosse num momento de vida que são intransponíveis, que a gente acha que não vai dar conta, então a gente amplia o horizonte, a gente amplia a expectativa do sujeito e faz com que ele use elementos ali que a gente fortalece, rede de apoio, que ele consiga se respaldar nos seus desejos, nas suas expectativas, para que ele continue mesmo diante de obstáculos. Né? Mas isso fazendo sempre de maneira muito cautelosa. Né? E aí a gente olha para esses fatores intrínsecos e extrínsecos motivacionais, seja dentro do ambiente escolar, seja dentro, por exemplo, do esporte, que é utilizado isso mais ainda, né? E seja dentro do ambiente organizacional. Então, a gente levar essa dimensão para que a gente contemple o sujeito, né? E a gente não fique reproduzindo discursos que, às vezes, alguns profissionais que não entendem disso de maneira, assim, um pouco mais conceitual, coloquem a motivação pela motivação. Então, porque geralmente o que acontece? Quando contratam algum profissional para falar de elementos que motivam os trabalhadores, né? Porque geralmente é mais esses contextos que a gente chama, né? Que nos chamam. Eu não trabalho com essa área, então, assim, eu só vejo os treinamentos. Quando começa a apresentar aquilo que eu falei na outra aula, né? O trabalhador, ele começa, então, a chegar atrasado, ele não apresenta os mesmos rendimentos, ele às vezes tem dificuldade de atingir as metas que foram estabelecidas, né? Então, tudo isso vai influenciando, tanto a percepção dele, e aí também vai gerando como a empresa está vendo. Né? Mas o que está por trás disso? Qual que é um fator? Então, as mudanças que vão acontecendo, principalmente quando a gente tem organizações que são verticais, muito mais que horizontais no campo das relações, então tem as hierarquias, elas se dão de maneira vertical. Né? Então, eu tenho uma cúpula, vamos dizer assim, as pessoas que são responsáveis pelo estratégico, pelo pensar, e aí quem está na parte operacional só recebe o que tem que ser feito e
alguém decide o que tem que se fazer, decide sobre a vida dele, sobre as competências e habilidades acerca do trabalho, ele tem que executar. Então, esse deslocamento, tanto no campo da aprendizagem, nas áreas de vida, de você não participar de decisões que dependem, que é você quem executa, quando vem de maneira vertical, a gente tem mais dificuldade de lidar, né? Porque veio de cima, a gente faz o que? A gente cumpre. Então, dentro das organizações, assim como a gente também tem dividido aí, quando a gente vai pensar em formação, a gente tem formações que são muito mais campos conceituais, e é que a gente ganha mais por isso, a gente tem aquele meio termo ali tecnológico, a gente tem o prático. Quem está no prático, que só faz um curso técnico ou um tecnólogo de 2 anos, ele está vendo só prático, ele não precisa pensar muito, ele só executa. Por quê? Porque num contraponto de organizações dentro de um organograma, às vezes, eu vou ter quem pensa, e aí eu tenho pessoas que estão ali na parte estratégica, pensando sobre isso, e aí o que foi decidido aqui, eu faço esse deslocamento para quem vai estar no operacional. Então, essa separação, ela também causa desconforto, só que a gente não sabe disso porque isso já está posto dentro das organizações, a gente não pensa sobre isso. Só que quando vem algo imposto para a gente, que não foi discutido, que não foi pensado, né, todas as decisões que chegam para nós e que nós não participamos, a gente tem dificuldade de lidar. Né? A gente resiste um pouco, e aí a gente desce, aquilo vai, goela abaixo, até o ponto em que você vai se adaptando, né? Vai se ajustando, porque senão você só tem o que sobra para você. Ou você continua nesse contexto, ou você sai dali. Ou você adoece dentro desse contexto. Né? Que é o que a gente vê em situações de servidores públicos, às vezes. Né? Alguém quer complementar alguma coisa? Prof, eu só fiquei assim pensando, quando eu li o texto da Filomena, né, o contexto, a motivação no contexto escolar, de acordo com o texto lido, ele se aplica a partir de que faixa etária. Né? Uhum. E também, quando a gente tem esse olhar biopsicossocial, né, olhando para o contexto presente, né, a gente, que tipo de aluno, que tipo de criança nós estamos vendo hoje que pode realmente ter essa motivação, né, intrínseca e extrínseca, né? Porque eu estava vendo aqui uma reportagem do IBGE que diz que 40% da população brasileira tem hoje uma refeição no dia, mas não sabe o que vai comer amanhã. Né? E aí, 5%, que já somam aí quase 10 milhões, né, não tem realmente o que comer. Né? Aí, pensando nessa motivação do ambiente escolar para estudar se o indivíduo está com essa necessidade real, né, de fome. Né? É que dentro do ambiente escolar, Marcos, eu não vejo como num ambiente organizacional, entende? Então, eu não vou falar assim, eu vou lá trabalhar motivação com as crianças. Por quê? Porque isso tem que estar atrelado, ali dar elementos para que a gente olhe dentro do que está acontecendo da relação ensino-aprendizagem. A gente não pega crianças para trabalhar a motivação. A gente faz com que o processo educacional, por si só, seja interessante, porque a motivação a gente sabe que vai depender de quê? De várias necessidades, não é? Né? Então, inclusive, ela vai falar da autorregulação, né? E aí eu fiquei pensando, né, no contexto da maioria, até porque no final do curso, a conclusão da Filomena, né, porque ela coloca também a responsabilidade ou assim, o foco no professor, né? Um fator de preocupação, chamar a atenção dos alunos. Né? E ela conclui que não é uma tarefa muito fácil isso, não é muito simples. Né? Sim, por isso que eu não trouxe para vocês, porque esse texto, vocês viram o anterior, que tem uma pegada mais voltada para o trabalho, né, para as organizações, e esse mais voltado para o processo de ensino-aprendizagem. Só que, para vocês, como esse texto foi construído para professores, eu vejo que vocês têm que ter elementos para isso, mas vocês não são professores, né? Então, por isso que eu fecho para vocês qual que é o olhar, então, do profissional, o que ele tem que levar em consideração, tendo esses dois, ou
o público ali, a comunidade toda, e a gente possa pensar sobre isso. Porque realmente, esse texto, Marcos, ele endossa o que nós temos hoje. Eu já trabalhei em rede, por exemplo, já fui professora de estado e município. Esse texto endossa que a responsabilidade toda é do professor. Né? No final das contas, é ele quem está conduzindo o processo. Então, ele tem que ter esses elementos para que ele compreenda e desperte interesse, né? Veja as zonas de interesse do aluno, vê como que fica mais fácil a aprendizagem para um ou para outro, né? Então, de maneira geral, para quem conduz o processo é que ele traz elementos. Só que também tem um outro contraponto para quem trabalha como servidor aí dentro do contexto educacional, que isso sobrecarrega também, porque aí centraliza no professor, entende? Então, a gente tem aspectos positivos e aí, dependendo de um outro contexto, eu tenho coisas que também promovem aí uma sobrecarga para os profissionais. Então, o que a gente faz? Conforme se vocês forem para a psicologia escolar, vocês vão ver o quê? Que quando a gente entende dessa dimensão, a gente entra nesse ambiente, a gente tem que entender de legislação, né, as mudanças que estão acontecendo, porque tudo isso impacta ali em quem está na sala de aula. Então, as determinantes, o porquê que muda tanto, e aí a gente tem o quê? Eu trazendo um contexto organizacional para vocês, dentro das secretarias, eu não sei se alguém aqui é professor, alguém aqui é? Não? Ninguém é? Ah, então tá bom. Então, dentro das secretarias, você não tem diálogo. Você tem uma decisão que é tomada, e aí você chega e a sua coordenação passa para você, a direção e coordenação, né? A equipe gestão decide as mudanças, porque também não decidiram, foi feita dentro da secretaria, com outras pessoas que tomaram a decisão, e só mandam assim para as unidades escolares. Cumpra-se. Então, não existe esses outros fatores anteriores que a gente possa pensar. E tudo isso vai refletir aonde? No ensino e aprendizagem. Ali no processo educacional, ali o fim último. Mas entende que tem várias influências que de alguma maneira vão interferir, né? Então, quando a gente, de alguma maneira, é desapropriado de poder responder por a gente mesmo, de falar do que a gente compreende, porque é isso que está acontecendo. A gente não tem autonomia. Por mais que a gente lute dentro da psicologia, com autonomia, com protagonismo, né? O que a gente vai estar vendo dentro das instituições? Que isso, de maneira geral, não acontece. Então, é a gente lidar com tudo isso que vem de maneira externa, que vão compondo tudo isso, e ainda ver se o sujeito tem um fôlego ali interno para ele sustentar aquele lugar, né? Para ele continuar naquela função, naquele fim último ali. Até porque vocês são linha de frente, né? E tá vendo que realmente já tá nessa interação corpo a corpo. E aí vocês não têm voz para manifestar opinião, é muito difícil, né? Porque vocês sabem realmente as necessidades, por estar em mais contato com os alunos, né? Com aquele ambiente, etc. Sim. E aí o que mais a gente tem que o Marcos pontua bem, fazendo a gente pensar nisso? Adoecimento. Então a gente tem aí duas grandes áreas, saúde e educação, que tem um número muito alto de afastamento. Por quê? Porque quando vem de cima para baixo, vem como se fosse uma, sabe, aquelas jamantonas, como se te esmagasse, e você não tem o que fazer. Então você só cumpre, E aí a gente tem atividades complementares, o que a gente tem que fazer cursos e não sei o quê, 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 não sei o quê. Então, são tantas coisas que vão influenciando, e isso a gente precisa ficar atento enquanto profissional que está ali. Né? Porque vocês, enquanto, por exemplo, em contexto que a gente trouxe escolar, o psicólogo ele tem que estar atento às questões da gestão, né? Manter esse diálogo com a gestão, manter esse diálogo com os professores, manter esse diálogo com a comunidade e ainda também, né, manter essa boa relação com os alunos ali, entender, porque a gente está falando de pequenininho. E isso se aplica, o Marcos pergunta, como é que a gente trabalha? Isso é para todas as idades. Esse fator de interesse
que a gente promove, não só aquele motivacional que eu vou lá, tem uma meta, um objetivo e não sei o quê. Eu vou estar trabalhando tudo isso quando eu olho para o lado do professor, quando eu estou olhando para o fator motivacional, um fator que ainda o profissional tem interesse de estar ali, aquilo motiva todo dia, né? Eu estou indo para o meu fazer, algo que eu me realizo, que nem sempre é isso que a gente tem no campo da significação. Eu promovo tudo isso e faço uma transposição para os meus alunos. Né? Então, é o envolver essa comunidade, é o envolver esses pais, porque quando a gente trabalha com os pequenininhos, a gente vai trabalhar com quem? Com os pais, né? A gente está ali, está promovendo, está fazendo as atividades e tal, né? O que a gente tem dentro da atividade de professor? Burocracias. Assim como vocês vão estudar aparelho público e qualquer secretaria, depois vocês vão entender isso, ou para quem já é servidor, as burocracias. Então, o tempo todo nós estamos falando de burocracias. É cumprir plano, cumprir atividade, cumprir hora-aula, cumprir curso, cumprir não sei o quê, cumprir não sei o quê, cumprir não sei o quê, tá na sala de aula. Então, assim, eu dei aula, então eu tenho que fazer um relatório agora de como ele está evoluindo. Ou, dependendo, eu tenho que aplicar a prova. Então, a gente está falando de burocracias. Não é leve, não é fluido. Sois máquina. Isso é mecânico, perfeito, é mecânico. E isso adoece. Se a gente for fazer as leituras de uma crítica, então, ao que a gente tem nos modelos de ajustamento, que nós contribuímos muito, a gente se vê sempre nesse movimento. O que a gente tem da BNCC hoje, gente? Que a gente já traça crítica sobre isso. A BNCC, ela retoma um aspecto de quando nós éramos meramente tecnicistas. E eu acho que a gente nunca deixou de ser. Então, eu tenho sempre esse contraponto, né? Eu vou e volto dentro das matrizes de referência, dentro dos PCNs. Então, dentro de tudo que conduz o processo, o que a BNCC fala para a gente? Porque eu já estudei a BNCC inteirinha na integral. Ela já dá para você tudo o que tem que ser feito. Você só vai fazer o quê? Você vai aplicar. Você pega um documento que foi escrito nacionalmente, e aí as discussões são, mas você entende que a gente tinha anteriormente, que também teve críticas, e aí com esse governo favoreceu mais a entrada, e ok, e aí a gente vai entendendo o movimento político, econômico, a gente sabe que tudo é economia, né? E a gente sabe que a gente ganha, o nosso recurso é por per capita, né? Então, a BNCC, ela retoma algo tão desigual que ela vai falar assim, que ela traz o núcleo comum e o núcleo específico. Mas não funciona assim. Ela vai dizer assim, então, eu tenho um currículo que ele se aplica no Brasil inteiro da mesma forma. Aí ela fala, não, mas a gente contempla quando a gente fala que o núcleo específico você pode regionalizar. Será? Então, a partir do momento em que eu coloco para o sujeito que ele só tem que pegar lá, fazer a leitura da BNCC e colocar como se pede, porque não é diferente, tá, gente? Eu participei até 2019 de todos os cursos, você tem que colocar o código, aí você coloca, mudou, mas é a mesma coisa, os objetivos, quais são as habilidades, e a gente tá como se fosse dentro de uma empresa, mas a gente tá trabalhando com crianças. Padroniza, né? Sim. Então, o que faz com o profissional que está num campo formativo? Ele não pensa, ele só executa. A autonomia que eu tinha de pensar a maneira com qual eu vou trabalhar o conteúdo, que textos eu vou selecionar, eu perdi. Eu não tenho mais isso. Já está posto, eu só tenho que cumprir. E aí eu não sei, não pode ser muito possível que daqui a um pouco venham as cartilhas já prontas também, a gente só aplica. E os alunos só respondem. Então, o campo, é isso que a gente tem que pensar, e isso é da nossa formação. O campo reflexivo é muito importante. E essas maneiras, essas práticas que estão sendo retomadas, e que o tempo todo a gente tem que lembrar que a gente já vivenciou isso, e que a gente lutou para que fosse diferente, a gente tem que ficar cutucando. É mais fácil? É como vários professores disseram. Poxa, eu perdi a minha autonomia. Aí o que eu faço para mim não adoecer? Porque se eu olhar para a minha realidade, eu adoeço. Porque eu olhar as transformações que estão acontecendo
Dentro dos contextos, eu estou virando máquina, então eu prefiro já me robotizar, porque eu não me conecto com tudo isso. Eu só executo, eu vou ali, eu fiz um planejamento que já estava pronto, eu tenho que só copiar de novo, e aí simplesmente eu vou dentro da sala de aula e executo. Cadê a singularidade? Quando é que eu vou conseguir ter esse olhar que vocês estão dizendo, que eu trouxe para vocês, biopsicossocial? Aí a gente tem que ter cuidado com uma outra coisa, que nós já também entramos por essa via, o aspecto clínico. E aí eu perco a dimensão coletiva, eu não trabalho a coletividade, eu não exploro grupos, eu não exploro isso. Eu acho que essa atividade só vai ser promovida individualmente. Aí o que ganha força? Ganha força atendimento clínico, ganha força atendimento que a gente tem uma sala multifuncional, que é atender as demandas de dificuldade de aprendizagem. Então, como é que eu penso num currículo ou num planejamento de aula quando eu tenho diversidades dentro da minha sala de aula? Porque, gente, uma escola, cada salinha é diferente. Cada sala de aula, seja de criança pequena, de 4 anos que se entra na idade escolar, até ensino médio, é diferente para outra sala. É outro planejamento. Essa aqui, a gente tem uma sala mista. Mas cada turma tem a sua especificidade. E quando a gente pensa nesse campo, tanto para nós quanto para quem está na posição de professor, a gente tem que olhar para esses elementos. E aí, como é que eu penso também inserção do público diverso quando tem alguma especialidade? A gente tem que dar conta. A BNCC, ela diz que ela contempla muito quando ela trabalha inteligência emocional. Mas eu fico pensando, será que trabalhar inteligência emocional no contexto que nós estamos vivendo não é ajustar os sujeitos a esse modelo que está sendo aplicado? Não sei. É para a gente poder pensar. O que eu quero trabalhando inteligência emocional no momento em que a gente está retomando o que já foi criticado muito na literatura? A gente está retomando práticas e que a gente não está percebendo. Aí a gente tem que voltar e pensar, qual que é o nosso papel? Será que trabalhar inteligência emocional é dar conta de tudo isso? Sabendo que as pessoas estão adoecendo com isso também? Então, aí eu vejo, será que não é um ajustamento a isso? Eu dou elementos e forneço para o sujeito tudo isso? Quando é que eu olho para esse sujeito? Ou eu olho para os atores, não é só para o aluno. Porque para que se tenha uma aprendizagem eficiente, eu preciso olhar para o ensino, eu preciso olhar para a comunidade. Quando a gente olha isso, a gente olha tudo que está sendo influenciado, é só assim que acontece. Eu não olho para o processo. Esse processo ele depende de vários fatores para que aconteça. E isso tem que estar numa consonância. Né? Então, entende que o que eu quero tentar fazer com que vocês pensem acerca do elemento de motivação? É olhar para tudo isso. Porque o que a gente vê, e eu já trabalhei o índice alto de adoecimento, professores de rede, professores ou trabalhadores de saúde concursados, eles estão adoecendo. E estão adoecendo em massa. O número de afastamento agora, principalmente na parte da saúde, aumentou. Aumentou. Na educação, também. Se vocês entenderam, não sei se alguém aqui tem parente que está trabalhando no município. No estado foi pior, né? Porque ficaram sem... O estado cortou o recurso. O estado ele rompeu com isso. Aí a gente tem um número muito relevante, né? Grandioso, de pessoas que ficaram literalmente sem fonte de renda. Então são coisas que para o ano que vem nós vamos ver os impactos quando retornar eu acho, não sei, o presencial. A gente vai ver os efeitos disso. E já está sendo discutido, tá, gente? Muitas coisas. E aí, é o que nós estamos fazendo aqui para continuar que o aluno se mantenha no campo do interesse, que ele continue tentando, vamos dizer assim, motivado. E aí aquilo que o Marcos trouxe, falou assim, nós perdemos a dimensão
Lembra da necessidade fisiológica que nós vimos na outra aula? Nós perdemos a dimensão disso. Nós não sabemos se os nossos alunos, eles comeram, tomaram o seu café da manhã, lancharam, porque a gente, agora, parece que também não se pode dar merenda na escola. Então, talvez a gente entre em 2021, onde os alunos perderam esse direito. Né? Porte de verba, né, gente? Então, penso eu, imagine você pensar que você vai para uma escola e você trabalhando lá, né, as necessidades que Maslow, que a gente viu na aula passada, e a gente sabe o quanto que o fator homeostase é muito importante para que a gente se mantenha em campo de interesses abstratos, de necessidades abstratas no campo, né, do simbólico. Então, você imagina, daqui a um tempo, talvez em 2021, não sei, eu não olhei a fundo, mas já é uma discussão. Os alunos vão para a sala de aula e eles não vão ter a comida. Porque na rede é comida. Tem o café da manhã e tem o lanche, que é comida. E aí, eu não sei se vocês sabem, mas a maior parte, a realidade é, alguns não comem bem no almoço. Então, aquilo é um almoço, às 10 horas, 9 e pouco da manhã. E aí perguntamos, né, devolvemos como é que esse aluno vai estar regulado, né, bem, para ele ir lá para a sala de aula e estudar. Isso aí. Então, a gente vai ver tantas coisas, sabe, que de alguma maneira vão interferir, e aí o professor, ele vai ter que falar assim, se seu aluno, porque ele vai estar lidando com o quê? O professor, ele vai estar lidando com os resultados das provas, as notas. E aí, eu só estou olhando um aspecto. Ele aprendeu? Eu ensinei? Mas e o que está por trás de tudo isso? Então, quando a gente está aqui na pandemia agora, e isso que o Marcos trouxe é importante, a gente fazer um link, eu não sei se eles estão comendo, eu não sei o contexto que eles estão dentro de casa. O que eu já tenho de notícias também? A maior parte não tem internet. Aí eu tenho colegas que estão fazendo o quê? Elas conversam à noite com os pais, porque é o WhatsApp. Como é que ela vai falar para o pai tirar o tempo que ele trabalhou o dia inteiro, ainda principalmente no tempo de pandemia, como é que você vai falar assim, não, então, deixa de trabalhar, que é um tempo em que a gente está numa instabilidade enorme em relação a emprego, e fica aqui cuidando do filho, sendo que a aula não vai voltar. Aí você se ajusta também. Você vai, você atende. Aí depende da flexibilidade do professor, de entender esse contexto. Você vai lá, você responde o WhatsApp, você explica de novo, ou só final de semana. Tem pais que não têm tempo durante a semana, porque chegam em casa. Tem gente que só trabalha com físico. Chega em casa cansado. Então, são tantas coisas que vão influenciando que quando nós estamos do outro lado, nós perdemos a dimensão, que é o que o Marcos falou. Como é que eu vou saber se o aluno comeu ou não comeu? Se ele está se alimentando ou não está? Não sabemos. Nós não temos essa dimensão. Nós não estamos em loco. Nós temos o quê? Esse canal aqui que nos conecta. Mas eu não sei como é que vocês acordaram hoje, eu não sei. Eu só sei que vocês sentaram ou estão aí disponíveis agora. E pouco tempo, e depois vocês vão seguir a vida de vocês. Mas eu não sei o que está acontecendo na vida de vocês. E isso é vínculo. Isso aproxima. Isso também faz com que nós nos mantenhamos interessados. Quantos de nós buscou inspirações aí dentro daquele campo de valores, desejos, objetivos, em professores, em pessoas que passaram pela nossa vida, em que ressignificaram coisas para que nós nos mantivéssemos num objetivo. Então são tantas coisas. Diga, Marcos. Me fez lembrar aí a sua fala, né, do Viktor Frankl, né, e a experiência dele lá no campo de concentrações, né, em um momento de uma motivação interna, né, para superar tudo que ele enfrentou ali, né. Sim. E aí eu fico pensando na atuação do psicólogo, né, qual é o instrumento, talvez a gente veja isso mais à frente, né. Quando vocês forem para escolar, provavelmente vocês terão mais elementos. E qual é o gatilho, né, usado para... Porque a motivação externa, extrínseca, ela é efêmera, né? Ela pode produzir um efeito ali momentâneo, né?
Mas quando é a interna, parece que é algo mais duradouro, mais consistente, entende? Mas como ajudar o sujeito a desenvolver isso, já que os fatores externos, né, parecem serem maiores ou gritantes, né, na vida dele. Então, aí fiquei pensando nessa atuação do psicólogo Sim. frente a essas demandas aí, né? E aí é o que, Marcos? Que é uma coisa que eu acho que não todos vocês viram. A Adri viu, alguns que tiveram comigo no semestre passado. Essa relação, porque o texto, ele é muito dicotômico. Ele traz interno e externo. E aí isso causa, às vezes, fala, poxa, Dani, mas tem tanta coisa. E aí eu falo, tá, mas o que é intrínseco é duradouro. Tá, mas e aí? Não é relacional? O interno vem do nada e o externo também, como se fossem duas entidades diferentes. Então, a gente trazer para esse pensamento, porque os textos às vezes fazem isso ou didático ou dependendo do quê? Dependendo do viés que está sendo tomado, tá? Sim. Então, quando a gente traz a dimensão bidirecional para o campo, né, das relações, para o campo da aprendizagem, né, ali eu vou entender o quê? Que um fator ele vai influenciar o outro. Então, é bem aquela dimensão. Eu interfiro, né, de maneira bem a grosso modo, eu interfiro no ambiente e o ambiente interfere em mim. Ele causa modificações, ele causa transformações. Então, se eu separar isso, eu vou realmente falar, não, mas o que é interno é o que faz com que você continue. Sim, é. Mas e por que às vezes chegam pessoas e que falam assim pra gente, eu quero, mas eu não consigo? Né? Eu tô tentando, e isso é tentar mesmo. Eu tô tentando, mas eu não consigo. E aí, quando você vai entender os fatores externos, você vai falar, faz sentido. Por que você não tá conseguindo? Né? Então, e essa dimensão que a gente tem de modificar o ambiente, dependendo do contexto, nós não conseguimos. Quando vocês começarem a ir para as organizações, ou se vocês começarem a tentar esse olhar, não sei muito, para o ambiente por onde vocês passam, a gente vai perceber isso. Tem coisas em que a gente vai entender o quê? Quando eu faço essa pergunta. As nossas limitações. Então, o que me faz manter nesse lugar? Né? Porque eu preciso... Tem muitos que chegam para mim e falam assim, eu só preciso receber. A minha maior motivação é dinheiro. Porque todos os outros fatores no qual eu cheguei aqui, no campo conceitual, no campo da expectativa, no campo de competências, eu já perdi. O que me faz me manter aqui? Dinheiro, o salário. Então, olha o esvaziamento de tudo isso. A motivação, ela pode ir transformando a subjetividade de um sujeito? Claro, porque faz parte de uma série de elementos, né? Então, assim, de maneira geral, o que a gente lembra, bem a grosso modo, não sei se vocês vão recordar, que ela está vinculada a uma necessidade, ou que ele pôs como necessidade, mas eu coloco de uma outra forma, né? Porque a gente não vive sem isso, mas ele fala que são fatores importantes. Da maneira com qual você se vê? Sim. Então os fatores, principalmente os extrínsecos, eles podem ser, assim, instrumentos de prisão, vou usar esse termo, para manter o indivíduo meio que estacionado. Tá, deixa eu pensar. Porque nós estamos vendo uma situação aí que é quase que um funil, né? Ou consegue chegar lá no fundo do funil. Muitos ficam na beira do caminho, entende? Então, eu penso que dentro dessa matrix, né, os fatores podem até contribuir para mantê-los presos, né, nessa subjetividade, e ele não consegue se libertar, porque, pelo que, não sei se eu estou compreendendo errado, mas eu acho que a maneira de, por exemplo, os professores que estão sendo adoecidos e tal, né, ele precisa alcançar uma fonte, um estágio de libertação para conseguir continuar transitando dentro da sua própria institucionalidade, entende? Sem ser tão afetado ou adoecido, né? Porque senão ele vai ter que cair fora, né? Então, aí eu pergunto se os fatores têm, às vezes, contribuído para... É como se fosse um grilhão, manter o indivíduo preso ali até
ou ele adoeceu, não sei se eu sintonei. Eu acho que eu entendi. Se alguém quiser complementar, complemente, né? Porque tá eu e Marcos aqui promovendo reflexões e Antônio contribuiu. E se vocês quiserem participar. O que a gente vê na maior parte das vezes, né? Essa sensação de, não sei se é aprisionamento, que aí depende de cada um, porque depende da vinculação que você tem com o seu trabalho, né? De que você não pode, talvez, se desligar dele, né? Não posso pedir exoneração, eu não posso pedir demissão, eu posso sair desse trabalho. Também promove adoecimento, porque assim, o que acontece? Quando você já de alguma maneira começa a pensar num contexto em que você não está satisfeito e você já está pensando em sair, é porque ali já está causando algum tipo de desconforto, já não está legal, né? E aí, a gente tentar fazer com que o que está em jogo, né? O que faz com que você fique? O tempo todo a gente tem que estar ressignificando, mas às vezes, gente, a única saída mesmo para determinadas situações, a gente sabe que não é o ideal, e que às vezes o sujeito não vai fazer isso, né? Principalmente dentro de serviço público efetivo. O sujeito ele vai ter que se ajustar. E aí eu começo a fazer o quê? Aí já começa a aparecer os afastamentos, as licenças, né? As licenças para estudo, eu começo a pedir, então, remoção, né? Eu vou para as outras unidades, ou eu peço também para ir para outras secretarias. Então, tudo isso vai dizendo, já é um dado para a gente poder pensar. Porque ele não... eu não sei se é esse sentimento, mas não são todos que colocam dessa forma, mas é interessante como o Marcos coloca, que eu não posso ficar sem esse recurso, porque eu preciso manter minha casa, eu já tenho o quê? Eu já tenho ali um padrão de vida, né? Então eu não posso me desligar disso. Então, isso é uma queixa muito frequente, por exemplo, nos consultórios, né? Eu tenho dificuldade, às vezes, de entrar nessa consonância, quando eu vejo que o ideal não está acontecendo no campo do real. E aí isso vai causando frustração. Você entra super motivado, você quer que as coisas aconteçam, aí você entra, às vezes, dentro de uma secretaria que o fluxo não acontece, quando não depende só de você, né? Porque ainda a gente tem educação, a gente sabe que tudo acontece dentro daquela instituição escolar. Quando a gente vai para outras secretarias, assim, outras instituições, a gente sabe que, às vezes, alguns têm um fluxo para acontecer. Então, vai para assistência. Assistência é fluxo. Vai para saúde. Saúde é fluxo. Né? Mas a assistência a gente pega mais porque a gente pega esse público transitando aí, que ele já teve na comunidade, e da comunidade ele foi para referência. Se eu pego lá dentro da Secretaria de Segurança e alguns dispositivos ali vinculados, né? Secretaria de Segurança e Direitos Humanos. O que acontece? É fluxo. E aí, o que eu vou vendo desse fluxo? O fluxo, ele não acontece. Oi. Professora Daniele, eu fui funcionária pública há muitos anos da área da saúde, dentro do órgão, né? Uhum. E nós implantamos neste local o programa de qualidade de vida. E dentro do levantamento da saúde que nós fizemos naquele período, nós também trabalhamos o índice de absenteísmo, que demonstrou assim, um altíssimo mesmo. Tinha como diz, os funcionários na época tinham direito, dentro de um período, de tirarem até 5 licenças médicas. E até 5 dias de licença médica, se fosse necessário. Bom, nós fomos fazer um levantamento, o que nós tivemos de palpável é que muitos servidores, em um ano, tiravam mais licença, tinham mais tempo afastados do trabalho do que no trabalho. O que nos levou a fazer uma pesquisa a respeito deste adoecimento, e serviu como diz, de base, de respaldo, para que nós tivéssemos foi um dos itens, né? Tivéssemos o aval
para estarmos trabalhando na efetivação do projeto de qualidade de vida. E hoje ele tem um outro nome, mas continua acontecendo, e foi olhado, foi então trazido a alta gestão do local a olhar o que estava adoecendo esse servidor. E nós sabemos que o que acontece dentro do trabalho é adoecimento no conjunto, em alguns casos, porque nós vemos que a subjetividade realmente ela não pode ser exposta. Você chega ali e você é obrigado a guardar, a esconder no fundo da gaveta qualquer situação extra, né, extra trabalho que possa trazer transtorno. Você já chega lá dessa forma, então nós podemos acompanhar tudo isso e ao mesmo tempo, se escapa algo de que você não está bem ou algo não está bem, você é deixado no canto, sofre bullying, como diz, é retirado do cargo, você tem cargo. Então, assim, quando chega a nível de aparecer mesmo, a pessoa já está totalmente adoecida. Sim. Então, não existe, quer dizer, o ser humano, ele deixa de existir como ser humano e ele passa a ter que funcionar como uma máquina para dar um resultado. Sim. Então, é exatamente o que foi colocado aí, isso é uma realidade. Eu cheguei a fazer alguns acompanhamentos, muitos, né, de hipertensos, onde eu tenho laços, né, foram 25 anos num local só de trabalho. Então, você ter a clareza do adoecimento iniciando-se e você poder trabalhar isso de uma forma, por já conhecer até os familiares, você tem agora a oportunidade, assim, eu cheguei a ter essas conversas, né? Você tem a oportunidade de fazer uma escolha, você quer seguir essa escolha de ser hipertenso? Olha sua mãe, olha seu pai, porque muitos funcionários, dentro do serviço público, a gente vê muito isso. Os filhos fazem concurso e também vão ser funcionários públicos, então você vê muito. E aí a pessoa olha para você com aquela cara de desespero, só que então você tem aí a oportunidade de falar sobre a subjetividade, sobre as situações, quando você percebe essa empatia, né? Então, há muitos ganhos em se fazer um trabalho com consciência e com responsabilidade. Nós ainda podemos fazer diferente nos ambientes que a gente passa, né? Sim. Isso para mim é motivador. Né? E é um lugar que a gente... Por que a gente está sempre na psicologia buscando grupos para discussão? Porque a hora a gente pode estar nesse mesmo processo em que a gente fala tanto, e acontece de maneira muito frequente, mas a gente tem uma rede de apoio que nos sustenta, né? Então, a gente colocar nesse campo aí do descortinar, e você se reconhecer e você fazer um movimento, o que é possível fazer através disso? E principalmente ter com quem dialogar sobre isso. Porque, assim, por um lado, o que é, às vezes, doído, e para a gente encerrar? Eu levar só para... a gente trabalha com subjetividades o tempo todo, mas, às vezes, não é só uma escolha do sujeito isso, mas quais são os impactos que eu tenho sobre isso, né, no sujeito. Então, por exemplo, né, quando a gente trabalha com essas dimensões, e é interessante, qual que é a sua formação, Rose? Eu sou enfermeira, então, assim, para mim é bem interessante, porque eu trabalhei com o externo, né? E por um tempo eu não tinha essa consciência. De repente eu comecei a fazer algumas conexões. Opa, está acontecendo isso, mas o que está acontecendo aqui fora que adoeceu? Então eu comecei a ter interesse por essa área, né? Por essa relação do interno com o externo. Sim. Né? E quem sabe depois você continua um mestrado aí nessa área de saúde do trabalhador. E o que a gente tem que pensar? Por que a gente está jogando também tanto para o externo? Porque o movimento de o conceito de subjetividade, ele nasceu num período moderno, né, com práticas individualizantes. Então, a gente só tem que fazer com que o nosso olhar seja esse bidirecional.
Porque nem tudo, por mais que eu compreenda que ele queira muito, ou que é necessário no campo, por exemplo, da saúde, para que ele saia, por exemplo, daquela doença, vamos dizer assim, numa perspectiva curativa, ele vai conseguir. E aí é o olhar que nós extrapolamos e entendemos as variáveis que estão em jogo, né? Então é assim, a gente olhar para isso, que às vezes é um fator que é importante, mas, por exemplo, se eu for pensar, que a gente encerrar, que é você trabalhar com psicologia do esporte e você vê adoecimento, você fala, uma pessoa que tem a vida regradinha, certinha, faz tudo, tem a melhor alimentação, faz atividade física, pam. Por que adoece? Então, às vezes, que aí eu quero que a gente olhe para os processos. Olha para os processos. Olha como esses processos acontecem. Né? Que aí, o que a gente está falando também no esporte? Resultado. Lembra quando eu falei? Pensar, às vezes, na docência dentro, até na que eu faço, né? É burocracia. Se eu estou dentro se eu sou um profissional do esporte, lá, profissional, qual que é o meu foco? Resultado. O que eu vou fazer para atingir esse resultado? Pam. Então, a gente também tem que olhar para isso, que às vezes, o que a gente pensa muito? Por mais que as condições de vida sejam a ideal, eu tenho tudo, o que está ali por trás que tem um fator que me promove adoecimento? O que esse Sim, professora, nos fornece? Oi, Antônio. A gente está firmado aí no sistema político capitalista, né? Então, acho que aí está o ápice de tudo que é construído. Então, a gente está no sistema capitalista, onde tem os mecanismos, né, as engrenagens, né? Sim. Dentro disso, das construções sociais que a gente está embasado, e nós adoecemos porque muitas vezes não encaixamos, né? Nesse sistema, nessa publicidade que coloca o que deve vestir, como deve se portar, e várias outras coisas, né? Isso é muito complicado. É uma discussão longa. Sim, perfeito. E é isso que a gente vai fazer o tempo todo, porque a gente não está aqui para dizer o que é certo, a gente não está aqui para falar assim, tenha uma boa alimentação, tenha esse estilo de vida que é o adequado, nós temos que pensar sobre tudo isso. Porque, por mais que eu tenha esse adequado, esse que está posto como se fosse, pelo menos até através dos estudos de condições de vida ideal, isso também promove adoecimento. O que será que está por trás? Tem o contexto da subjetividade, a gente tem que entrar nesse discurso e sair dele ao mesmo tempo. Tudo vai refletir na subjetividade? Vai refletir. Só que, o que está por trás? Né? O que nos impacta? Então, o nosso olhar ele tem que ampliar. Porque senão a gente pode cair num discurso que é o que geralmente utilizam os profissionais para falar sobre motivação, que só depende de você. Então, você só não consegue porque você não está altamente motivado. Só depende de... coaching, só depende de você. Eu consegui, você consegue também. E nós, da psicologia, temos que ter um olhar além de tudo isso. Nós não podemos reproduzir discursos, várias discussões, e é bem isso que o Marcos trouxe, que só depende de você. Sabe os fatores intrínsecos que são mais duradouros? Então, ativa eles. O que fez você chegar até aqui? O que faz você manter? Ativa. E às vezes a gente não consegue. Né? Então, assim, é só para a gente poder pensar. Né? Que o nosso olhar, ele transita. A gente só não precisa comprar discursos prontos, e a gente tem que entender de onde esses discursos vêm. E através disso a gente começar a pensar aí todos os atores em jogo e todas essas influências. Tá? Perspectiva macro, perspectiva micro. Prof, eu cheguei meio atrasada na aula hoje, mas no contexto aí de resultados. Eu vou contar para a senhora uma experiência que eu tive nesses dias de prova. Certo, 2 minutos. Ai, Jesus. Então, nesses dias de prova, a internet aqui em casa da NET, e deu um problema na rede. Eu fiquei assim, olha, nos dias das provas, eu ficava tão tensa, porque assim, eu estava fazendo as provas, a qualquer momento a internet, ela podia cair.
entendeu? Sim. E eu ficar sem o recurso ali para estar fazendo. E aí, qual era a minha preocupação? Eu sabia que eu tinha estudado, eu sabia que eu estava inteirada, só que se eu não apresentasse isso na avaliação, eu não ia ter o resultado. Sim. Entende? Uma situação assim, é complicado, e isso abrange todas as áreas de nossas vidas. Não, e aí é uma outra variável do ensino virtual, porque é isso que está acontecendo, né? Você sabe, mas eu tenho que cumprir um tempo, porque eu tenho aquela hora que eu entro na minha sala virtual, no meu canal e respondo. Então, são essas outras coisas que vão começar a aparecer e que a gente possa pensar. Gente, eu preciso encerrar, eu preciso, mas eu achei que hoje foi muito proveitoso. Eu achei que a gente ampliou o olhar dessas duas aulas que nós pensamos sobre motivação, e aí eu trouxe para vocês duas organizações, mas vocês extrapolaram, vocês foram mais que isso, e é isso que eu quero que vocês façam, tá? Que a gente consiga fazer esses links. Oi. É só um pedido aí, né, em cima da sua fala, porque você falou a respeito do como, né, na ativação interna, né, o como. Se você tiver alguma fonte bibliográfica que explore isso aí, disponibiliza aí para a gente, tá? Desse como. Né? Provavelmente eu não vou fazer com vocês agora isso, porque para mim poder trabalhar como, eu tenho que entender os fatores, né? Porque senão fica muito reducionista. Eu simplesmente falar assim, assim que se faz, ó, esse é o caminho. E às vezes, mesmo que eu dê para o sujeito como tem que ser feito, ele não vai conseguir. Lembra daí entra num aspecto que a gente trabalha, do sujeito mesmo, olhando tendo esse olhar biopsicossocial. Então não tem uma receita, é isso que a gente tem que trabalhar na psicologia. Às vezes tem abordagens que nos dão protocolos, tem, mas a gente entender a historicidade, entender o que está sendo levado em jogo desse sujeito, o que está influenciando, é o melhor recurso. E aí a gente traça com o sujeito como, mas um como que é possível para ele. Não um como que está fora dele. Porque isso torna o quê? Mais adoecedor. Quase como uma reprodução celular, então. Perfeito. Lembra é bem assim, ó, você vai na trabalho com comportamento alimentar. Você vai lá na Nutri. Não sei se alguém é Nutri, mas não é para todas as Nutri, tá, gente? É só uma crítica, assim. Como tem críticas para nós. Vai lá na Nutri. Qual que é a dieta? Eu quero emagrecer. Ah, quero perder peso. Não emagrecer, não. Quero perder peso. Pã. O que eu vou comer? Aí passa uma dietinha pronta. Ele entendeu seu comportamento alimentar. Ele entende da sua história. Ele sabe o seu histórico clínico. Por que as dietas não estão dando certo? É o ideal? Perfeito. Se você entrar nessa dieta, você vai ter a melhor vida. Mas por que o sujeito não está dando conta? Nós, psicólogos, não podemos entrar neste lugar. Não podemos. Às vezes nós podemos entrar, a gente faz isso, mas a gente sempre tem que estar com um olhar atento, percebendo tudo isso. Nós não damos receita pronta. Nós não podemos fazer isso, senão a gente já faz o que outros profissionais fazem. Eu não estou fazendo crítica, mas isso acontece. E esse olhar biomédico sobre as pessoas, nós não devemos reforçar. A gente tem que olhar para além disso. Tá bom? Gente, maravilha. Beijo. Vocês são lindos. Adorei as discussões. Tô vendo que o negócio tá fluindo. Tá sendo mar, então. E a gente se vê semana que vem. Tá bom? Ok, prof. Abraço. Abraço, beijo. Até mais. Semana que vem. Até.